bom dia! Estamos aqui mais uma manhã, unidos, reunidos, para recebermos mais de Deus, mais da presença do Pai, mais do seu amor, mais da sua graça, mais da transformação da palavra de Deus no nosso interior. Obrigada por você estar acompanhando mais um dia. Nós estamos no 4º dia dessa jornada de 30 dias de devocional. Palavra e poder, o poder da palavra. De uma forma um pouco diferente, estamos caminhando e, como de costume, quero convidar você nesse momento a desacelerar. Vamos desacelerar? Vamos comigo respirar fundo. Você inspira bem devagar, solta bem devagar. Quando você inspirar, quando você colocar o ar para dentro, você vai pensar em Deus, como se você estivesse respirando Zoe, vida. Quando você inspirar, você vai pensar nas coisas boas de Deus, nas promessas de Deus. Você vai pensar somente naquilo que te traz paz. E quando você soprar esse movimento de para fora, você vai começar a lançar a sua ansiedade. Quando você lançar esse movimento para fora, você vai tirar aquela dor no peito, aquele aperto, tudo isso nessa respiração. Então vamos lá respirar, vamos junto comigo. Respira Deus, tudo que contém nele, toda a presença do Altíssimo. Lança fora a ansiedade. Mais uma vez. Inspira a presença, a paz. Que todo medo seja lançado fora. Mais uma vez. Deixe a presença do Senhor invadir o seu ser, acalmando cada nervo, músculo, pensamento, alma e coração. Entregue seu dia a Ele e permita que Ele receba toda a sua ansiedade. Lance fora a ansiedade, o medo, a angústia, a decepção, todas as coisas. Amigo Espírito Santo, vem estar conosco nessa manhã. Venha falar ao nosso coração nessa manhã. Venha nos direcionar nessa manhã. Que possamos estar sensíveis à sua voz. E que cada palavra que o Senhor nos liberar venha fazer uma nova direção em nossa alma e nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à palavra. Ai, é tão bom, eu desacelero juntinho. É tão gostoso a gente contemplar o silêncio, a presença. Hoje nós somos o dia 4. A gente vai falar sobre
Deus fala antes de agir. Deus fala antes de agir. O versículo está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos. Amém? Muitos já conhecem esse versículo, é um versículo muito famoso, muito falado, que Deus sempre revela os seus segredos aos seus. Só que hoje eu quero tocar num ponto diferente sobre esse versículo, de que Deus fala antes de agir. E eu vou começar com uma pergunta para nós. Nós temos falado com Deus. Nós temos falado antes de agir, ou nós agimos e depois falamos? Como que tá a situação na nossa vida? Sabe, Deus não age por impulso. Ele fala. Quantas vezes tivemos que remediar situações porque saímos agindo por impulso, sem nem ao menos antes de conversar com o Pai. Até na nossa vida espiritual, às vezes queremos fazer algo para Deus, sem falar com Ele. Quantas vezes, para silenciar uma voz, para uma pessoa que está nos cobrando, algo que tem que ter uma resposta rápida e a gente não sabe. E o que faz? A gente vai lá e faz, não, já sei a solução é essa daqui, vou dar um jeitinho aqui, vai, tchá. E você está agindo antes de falar. E isso é um resultado da ansiedade dentro do nosso coração. Deus, ele não age por impulso. Ele primeiro fala. E você vai ver isso desde o princípio, né? Que a gente está caminhando juntinho. A palavra vem antes da ação, porque ela prepara o terreno interior. Profeticamente falando, espiritualmente falando, é a palavra que liga céu e terra em nós e deixa eles alinhados. É a palavra que profetiza. Então, se a palavra traz as coisas que não são como se fosse, faz todas essas coisas, por que nós agimos antes de falar? Aí depois que você age, você vai lá e pensa. Quando Deus fala, Ele não apressa. Ele alinha. Olha como Ele é lindo. A pressa costuma ser um sinal de ansiedade e não de direção. Preciso fazer isso logo. Vambora. Pressa. E a ansiedade, ela nos leva muitas vezes a caminhos indesejados. Deus não age para apagar incêndio emocional. O plano vem antes, com preparo, e não para a correção de um destino. Todos os planos, nossos planos, ele vem com preparo. Então ele começa na nossa mente e a gente começa a falar, idealizar, para depois agir. Essa é a forma correta das coisas. Não agir e depois, meu Deus, e agora?
vou ter que remediar esta situação. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Agimos para aliviar as ansiedades e falamos depois para justificar as nossas escolhas. Esse movimento costuma gerar mais cansaço, confusão e arrependimento. Então vamos começar hoje a aprender o movimento real. A fala de Deus não nasce da pressa, mas da clareza. Antes de Deus falar, Ele já sabe. Ele já está lá e já idealizou tudo. Aí Ele fala, Ele libera e Ele age. Ele idealiza, fala, libera e age. Ao falar, Ele libera e age. E é assim que nós temos que fazer. Idealizar, parar, pensar, idealizar, para depois falar, para depois agir. Esse é o processo correto. E não agir, falar, idealizar, remediar, consertar, corrigir. Deus revela, orienta e acalma antes de qualquer movimento. Por isso que Deus não deixa nada dos seus escondidos. Ele sempre revela aos seus servos. Um versículo que eu gosto muito. Eu sempre falo que antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele sempre nos avisa. Mas nós precisamos aprender com isso. Antes de falar, temos que pensar. Pensou, falou e agir. Não o contrário. Vamos ficar com essa regrinha de 3. Pensar, falar e agir. E não bagunçar essa ordem. Vamos começar a aprender isso. Hoje o convite é desacelerar por dentro. Não sair agindo por impulso, depois pensando nas consequências. É permitir que a palavra de Deus venha antes da ação. Que a resposta venha antes da decisão. Quando a gente aprende a ouvir antes de agir, a alma começa a descansar. Quando a gente aprende a ouvir antes de agir, a alma começa a descansar. Então, agir rápido é sinal de defesa emocional. Esperar não é fraqueza, é maturidade. Não haja por impulso nesse dia. Pense e fale antes de agir. Fale assim, peraí, eu vou analisar aqui. Peraí, alma, fica quietinha. Como dizia uma amiga, fica quietinha pra morrer velhinha. Calma. Fala pra você, aquieta-te, alma. Fica quietinha. Quieta a emoção, pra você conseguir se concentrar e se centrar naquilo que é importante. Hoje eu quero convidar você a esse ponto, a essa regra de 3. Pensar, falar e agir exatamente nessa ordem. E a nossa aplicação prática de hoje, aquilo que você vai meditar e pensar e tentar fazer também durante o dia é, antes de tomar qualquer decisão importante, respira. Silencie um pouco e pergunte: estou ouvindo ou só reagindo? Será que você está ouvindo o que as pessoas estão falando e com calma está fazendo as coisas? Ou você está só reagindo? Pare e pense. Pare e medite.
medite sobre isso. Como que tem sido a sua vida? Será que as suas ações têm vindo primeiro, antes de planejar e falar? Fique com essa meditação. Vou encerrar por aqui. Eu quero te convidar a orar comigo. Coloque a mão no seu coração e declare: Senhor Jesus, obrigada por esta manhã, obrigado pela sua palavra. Senhor, eu coloco meu coração em tuas mãos, a minha mente, a minha alma e o meu corpo. Senhor, que a minha alma nesse dia possa se aquietar. Pai, que o meu coração possa se acalmar e que eu possa pensar primeiro, liberar a palavra depois e agir por último, e não o inverso. Se eu for agir primeiro, desperta-me para que eu possa ver e não ter que corrigir mais à frente. Obrigada, Jesus, pela tua palavra e por esses dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Seja mais do que abençoado. Obrigado por ter nos acompanhando, por estar aqui, por ter ficado até o final. Que Deus te abençoe. Eu sou Carolina Aragão, psicanalista e terapeuta integrativa. Trabalho com a Integra Ser, a integração do seu ser. Você é corpo, alma e espírito. E cuidamos de tudo ao mesmo tempo. Que você seja mais do que abençoado e tenha um dia cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.